Boa tarde, eu sou a Luana e esse é o Saúde Ativa aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa onde a gente fala de saúde e saúde integral. Como de costume, larga o seu joinha, compartilha com os amigos, se inscreve no canal do YouTube e deixa aqui embaixo as suas dúvidas e os seus comentários, que hoje a gente vai dar continuidade ao nosso papo sobre arte como recurso terapêutico, mas com atividades artísticas. Então já compartilha com todo mundo. Porque nós vimos que a arte como recurso terapêutico merece muito ser levada a sério, pois tem efeitos equilibradores sobre o organismo e sobre o psiquismo humano. Além de ser prazeroso e despertar o nosso olhar mais sublime sobre o belo, que vai além do que é visto ou ouvido. É aquilo que é sentido, o belo que é sentido, que comunica com a nossa alma, que facilita caminhos de reflexão profunda e muitas vezes dolorosas. A arte tem essa característica sensacional de comunicar o indizível que vive em nós. Vimos também que ela é ofertada pelo SUS, então o postinho que você passa, ele também oferece a arte-terapia como um recurso terapêutico e que pode ser muito mais barata e eficaz do que muitos remédios que a gente vê sendo passados por aí, né? E ela tem uma coisa que eu gosto muito também, que é a abertura para a autonomia da pessoa. Então a pessoa passa a ser mais responsável por si, a gostar dessa liberdade e vivenciar essa liberdade de uma forma mais completa. Então hoje nós vamos ver o que algumas atividades artísticas podem trazer para o desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Claro, praticar uma técnica que é relativamente fácil, mas que exige atenção. Então já pega todo aquele material que eu falei no programa passado e bora lá fazer arte. Enquanto você vai providenciando as coisas aí, vamos pensar um pouquinho sobre algumas curiosidades em relação ao tipo de atividade artística e o benefício que ela pode trazer. Então, entre as diversas atividades artísticas que influenciam positivamente na saúde, a gente pode citar a pintura, seja em tela, tecido ou papel, que desenvolve a concentração ao mesmo tempo em que promove o relaxamento. Sim, atividades artísticas relaxam o corpo. Sim, os músculos, de verdade. A escrita, então o hábito de escrever desenvolve a atenção, a percepção e a memória, além também de exercitar a imaginação, no caso da escrita criativa, e melhorar o vocabulário e a linguagem. Aqui a gente pode acrescentar também a contação de histórias, que também é uma arte e também é uma forma de educar. Outra modalidade é a modelagem, que usa as mãos para moldar argila, gesso, papel e trabalha a flexibilidade e o domínio motor, libera tensão e estresse, aumenta a concentração e melhora a capacidade de autoexpressão. Hoje a gente vai dar uma atenção especial para a arte da dobradura. Você deve conhecer hoje em dia como origami. E a partir dela você pode agregar outras modalidades, como a pintura, a escrita, a contação de história, aquilo que você quiser. Vamos entender um pouquinho do origami? Ele vem do japonês, oro, que significa dobrar, e kami, que significa papel. Então, dobrar papel, origami, dobrar papel. É uma arte tradicional japonesa de dobrar papel, criando representações de determinados seres
ou objetos com as dobras geométricas de uma peça de papel sem cortar ou colar. Isso numa visão bastante tradicional do origami, tá? Acredita-se que o origami ele tenha surgido um pouco depois da invenção do papel, lá na China, né? Então, a sua história ela vem desde a própria origem do papel, que ele utiliza como suporte. Então, o papel começou lá na China por volta do ano de 105 depois de Cristo, e assim, a partir do século 7, os monges budistas chineses levaram o papel e as técnicas de dobradura para outros países de origem, entre eles o Japão. Os japoneses então passaram a praticar o origami e a desenvolver tanto que no século seguinte, no século 8, passaram a incluí-lo como elemento de rituais shintoístas. E tinha uma série de regras a serem seguidas, então crianças não podiam fazer, eram determinados adultos que poderiam fazer, estavam dentro do ritual shintoísta, e isso com o tempo foi mudando, né? Então, com o tempo, o origami ele passou a ser ensinado nas escolas. Então, hoje em dia, o origami ele é muito comum entre as crianças, já que em 1886 as escolas japonesas incluíram a técnica como uma forma de aprendizagem. Entretanto, não foi sempre assim, né? Porque lá no início do século XIX o papel era um material nobre e muito caro, portanto apenas os adultos tinham acesso e tinha aquele monte de regra que precisava ser seguida. Acompanha comigo na imagem quem são os caras do origami. A gente tem aí o senhor Akira Yoshizawa, ele nasceu em 1911 e ele morreu em 2005. Ele dedicou toda a vida a essa arte secular e ele conseguiu criar mais de 50 mil modelos de dobraduras, ensinando muitos deles em seus mais de 18 livros publicados. Veja só a grandiosidade dessas imagens em papel. E hoje a gente tem o Satoshi Kamiya como sendo um dos grandes nomes do origami. Ele hoje está com uns 42 anos por aí. E ele se baseia no universo dos mangás, que são as histórias em quadrinhos japonesas. E tem um livro publicado em que ele ensina aí a fazer alguns dos seus complexos modelos. Ele gosta muito de dragões, por exemplo, fênix é uma coisa que ele faz bastante, e são todos muito bem elaborados. Bom, ok, origami é muito legal, dobradura é muito legal, mas quais são os benefícios disso para a nossa saúde? Por que é que o origami, por que a dobradura está aqui no Saúde Ativa? O principal efeito da dobradura no corpo, e aí você vai, no organismo como um todo, você vai entender por que ele é tão importante. Ele melhora a memória e a atenção. Como que isso funciona? O manuseamento do papel com as duas mãos trabalha os dois hemisférios do cérebro, o direito e o esquerdo. Além disso, ele estimula o lóbulo frontal, que é a área responsável pelas funções executivas, é onde a gente pensa, onde a gente faz coisas. Então, é onde a gente tem a atenção, o planejamento e resultado e resolução de problemas. A partir dessa atenção, a gente consegue acessar aquele ciclo vicioso bioquímico do estresse que a gente vem conversando há um tempão. Então, quando a gente cessa esse ciclo, a gente tem vários benefícios para a saúde. Por exemplo, a imunidade, o relaxamento, a melhora do sono. Tudo isso a gente vai ver com a prática contínua da dobradura. Agora, além desse, que é do maior benefício, a gente tem também o desenvolvimento da paciência, o incentivo à imaginação, o alívio de tensões emocionais. Pode pular para mim, por favor, minha cola, porque são muitos. O relaxamento muscular, o alívio do estresse,
O estímulo ao esforço, ao fazer, ao completar, ajuda na compreensão de conceitos espaciais mesmo e pensamento lógico. Então ele ajuda muito no aprendizado de matemática, por exemplo. E é uma via de acesso ao estado meditativo. Tem muitas formas de se meditar, não é só você sentar e ficar fazendo não. Tem a meditação ativa, tem a meditação passiva e tem a meditação que a gente pode fazer executando uma atividade artística. E, de fato, a dobradura faz a gente apagar os outros estímulos e focar naquilo que a gente está fazendo. Conversamos bastante, hoje é dia de prática, então o que você vai precisar, caso você não tenha assistido o programa anterior? Papel para origami, e aqui você vai encontrar como papel espelho, ele vem do tamanho de uma cartolina, então vai precisar fazer uns cortes para ter o tamanho que vocês querem, né? O papel próprio para origami, que é como esse aqui também, tem de várias cores. Pode ser sulfite, e você também, se quiser, pode ter uma cartolina para você fazer uma colagem posterior. Lápis de cor, giz de cera, guache, cola. Concentração, vontade e imaginação, porque hoje a gente vai fazer algumas coisas. Olha só, trouxe isso aqui para vocês verem. Ó, aqui a gente tem um gatinho, um peixe, uma borboleta, um barquinho e um saci que eu dobrei e pintei. Uma parte com canetinha e a canetinha morreu, eu completei com lápis de cor, num papel amarelo. Vocês podem pintar da maneira que vocês quiserem. Temos aqui uma linda tulipa que a gente vai fazer. Um lírio que a gente vai fazer. Um copo de leite que a gente vai fazer. E uma sulfite tamanho A4 que a gente vai fazer um barco. São dobraduras fáceis, tá? Principalmente para você que nunca fez. Luana, o que eu faço depois que eu dobrei tudo isso? Você pode fazer quadrinhos para presentear pessoas, ó. Nesse quadrinho eu peguei um restinho de um papel que eu tinha em casa, um durinho, uma cartolina, um papelão. Fiz o copinho de leite, o lírio, a tulipa, a borboleta, colei, pintei um palito de sorvete com canetinha mesmo. Colei, completei o desenho todinho aqui, ó, com lápis de cor, canetinhas de cera, o que você tem, e escrevi que coisas grandes são feitas de um monte de coisinhas. Tá aqui, ó. Você pode fazer um quadrinho para você colocar ou para você presentear. Deixe a sua imaginação rolar. Pegou tudo? Então é o seguinte, você vai precisar de um papel quadrado para a maioria das dobraduras, tá? Quadrado, lados iguais. Vamos fazer o nosso lírio primeiro. A gente dobra ele no meio, certo? Pontinha com pontinha. Não é na vertical nem na horizontal, você vai dobrar na diagonal fazendo um triângulo. Fiz o triângulo, eu vou trazer uma ponta do triângulo para cima, aqui. E a outra ponta do triângulo. Aqui nós temos o quê? A nossa tulipa. Ó, tá pronta uma tulipa. Mas eu quero um lírio. Eu venho aqui na pontinha, dobro, vinco e seguro. Se você quiser, você pode colar para ele ficar com a abinha para baixo. Faço a mesma coisa do outro lado. Pronto, eu tenho um lírio. Esse lírio você pode pintar, você pode colar, você pode dar a carinha que você quiser para ele. O copo de leite, ele vai pedir que você dobre o papel ao meio, juntando ali as pontinhas com as pontinhas, fazendo triângulo, certo? Marquei o meio, eu abro. Presta atenção aqui na pontinha embaixo, dobro ela rente ao meio aqui, ó, e faço um outro triângulo para baixo. Faço a mesma coisa do outro lado. Eu vinquei, eu venho aqui no meio e dobro.
certo? Ainda não é um triângulo, isso daqui é a cabeça do saci. Se você fizer isso daqui e dobrar essa pontinha para cá, você vai ter o seu saci prontinho. É só dobrar aqui essa pontinha, fazer a carinha e você vai ter o saci pronto. Mas a gente quer o copo de leite. O copo de leite eu venho aqui com a pontinha, faço uma pontinha aqui do canto e dobro. Faço a outra pontinha do canto e dobro. Tenho o copo de leite. Não é tão difícil, certo? Agora a gente vai fazer uma outra coisa. Um papel A4, tamanho de uma sulfite. Eu vou dobrar ao meio na vertical, certo? Ele vai ficar assim, a parte aberta aqui. Vou dobrar de novo na vertical para marcar, então eu vinco, aperto bem, marquei. Depois que eu marquei, eu vou pegar uma pontinha do lado aqui e vou fazer um triangulinho aqui, ó. A mesma coisa do outro lado. Faço o outro triangulinho. Então, eu tenho este semi-triângulo e a parte de baixo aqui aberta, certo? Vou dobrar essa parte aqui bem rente para cima. Viro, dobro a outra parte aqui bem rente. As pontinhas eu vou dobrar para dentro aqui, ó, do triângulo. Se eu dobrar isso aqui para dentro aqui, assim, vamos fazer desse lado aqui primeiro, que aí ele entra aqui e o outro para cá. Eu tenho um chapéu, certo? Mas eu quero um barco, tá dobrado. Lembra que eu vinquei aqui no meio, eu vou abrir assim, ó. Juntei aqui embaixo a pontinha com a pontinha, tenho um losango. Desse losango, eu vou fazer um outro triângulo. Eu vou dobrar pra cá, viro e dobro aqui, tá bem rente. Eu vou abrir de novo aqui no meio, ó. Dobrei. Eu tenho um outro losango. Desse losango eu só vou puxar aqui, ó, as pontinhas laterais e nós temos o nosso barquinho. Marca bem. Abre ele. E você tem um barquinho, você pode fazer maquetes também e colar ele lá, certo? Se for difícil, para o vídeo, volta o vídeo, para o vídeo, volta o vídeo, assiste quantas vezes forem necessárias, tá? Mas presta atenção que se você conseguiu acompanhar, a tua cabeça já tá diferente agora. Você já tá sentindo um silêncio mental bem grande. Você também já tá mais relaxado. Eu tô, pelo menos, e ó, eu só desdobrei e dobrei de novo para vocês. Agora é o seguinte, eu tenho, aqui a gente fez a tulipa, a gente fez o barquinho, a gente fez o lírio, eu mostrei a borboleta. Tem níveis, tá, gente? Isso aqui é o nível fácil, mas quando você trata de dobradura, tem níveis. Tem níveis médios e níveis suprassumos, como os caras do origami. Eu não vou me arriscar, né? Eu ainda tô no easy, no nível facinho ali. E eu trouxe para vocês, então, algumas receitas, facilitei um pouquinho a vida de vocês. E é o seguinte, acompanha nas imagens, printa essas imagens para você poder fazer as próximas dobraduras. Então, a gente tem aí nessa primeira o saci e uma caixa, que é bastante útil. Nessa caixa, você vai fazer com um quadrado do tamanho que você quiser e você pode fazer uma tampa para essa caixa, fazendo a mesma dobradura, só que com meio centímetro a mais nesse quadrado. Então, se você tem um quadrado de 10 por 10,
você faz um quadrado de 10,5 por 10,5, faz a mesma dobradura e você vai ter uma caixinha tampada. Vamos lá para a próxima. Tem o peixinho, que é o mesmo peixinho que eu colei ali para vocês. Também partir de um quadrado. O gato, que se vocês separarem bem da tulipa, você dobra uma pontinha para trás, você já tem a carinha do gato. É bem simples de fazer. Conseguiu printar? E agora a gente tem a próxima, que é a cabeça de cachorro. Tudo parte ali de uma tulipa um pouquinho menor. Dobrou ali a pontinha para frente, você tem um focinho do cachorro. E tem um pequeno desafio, que é o ursinho. Então você tem aí uma dobradura em duas partes. Também uma de cabeça e uma de corpinho, partindo de um papel quadrado, certo? Façam, fotografem e depois compartilhem aqui embaixo. Vamos ver como ficou a arte de vocês. Espero que vocês tenham curtido essa ideia de dobrar papel. A dobradura provoca uma relação entre o tato e os demais sentidos do corpo. Ativa funções cerebrais que desativam o ciclo do estresse, desde que você não caia na armadilha da perfeição, tá? Não queira ser o cara do origami se você nunca dobrou papel nenhum na sua vida. Simplesmente foque no fazer, tá? Não caia nessa armadilha de ter que ser perfeito. Assim como outras atividades artísticas, ela é comunicação com o nosso interior e precisa ser vivenciada com amor, com alegria, com descontração. Assim como a gente aperfeiçoa as dobraduras com o tempo de prática, também nós nos aperfeiçoamos em nós mesmos. Nós conseguimos melhorar aquilo que a gente precisa melhorar na gente, a gente consegue corrigir o que precisa corrigir na gente. E aos pouquinhos a gente vai superando as dificuldades de falar o que a gente sente, vai melhorando a nossa capacidade de escutar para entender, de nos olhar como nós somos, de nos amar como nós somos. E a gente vai então abrindo para novas possibilidades de ser quem a gente precisa ser, de ser quem a gente quer ser. Um passo de cada vez e com a exigência no nível necessário, não além daquilo que você pode fazer naquele momento, tá? Você vai entender isso quando você experimentar fazer os prints. Só olhando as receitas, tem mais um monte na internet, fiquem à vontade para procurar. Mas assim, experimentar outras dobraduras, outras artes. E é o seguinte, quando você estiver fazendo, presta atenção em 4 regrinhas, tá? Não se julgar, se respeitar, aceitar o seu momento de entender para onde vai cada pontinha do papel e se dispor a passar pelo processo. Porque embora seja fácil, ela mexe com áreas que a gente não está muito habituado a mexer, né? Então, essas regrinhas elas vão servir para as dobraduras, para qualquer atividade artística que você vá fazer, então para os desenhos, para a música, para os processos terapêuticos e para a vida também. Então, se dedique, compartilhe aqui, coloca embaixo, posta uma fotinho do teu barquinho, do teu copinho de leite, posta aqui, vamos ver. No mais, gente, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, de curtir, compartilhar com todos os seus amigos. Vou te deixar aqui com o vídeo da Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, que é um lugar incrível para se estar. Sigam também nas redes sociais, Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz. Tem Instagram, tem YouTube, tem Facebook. Procure. E faça as dobraduras, comente aqui embaixo. Muito obrigada pela tua participação, pela tua presença. Eu quero que você
se cuide, tá? Muito obrigada, muito obrigada de verdade. Se cuida. E até a próxima. Não perca, de terça a sexta, às 19 horas, Jornal A Voz do Mundo. Notícias do Brasil e do mundo, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Ay, corazón espina, como duele, me duele más. Gostoso feito mel, deixa eu navegar nesse mar, flutuar no teu céu. Esse é o primeiro programa que foi dedicado mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Ao rio, cujas correntes que alegram a cidade de Deus. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Eu só estou vestindo essa camisa aqui, ela é política, porque eu pago imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Nós estamos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, tem uma panela que tem uma pouca vergonha. Até pra andar de pé você vai ter que pagar. O meu vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei pra vocês, liderança no bairro, sem dúvida nenhuma. 皆様こんにちは。ジャパンショープレゼンターのマリです。いつもありがとうございます。こちらのシダジャチーバオンラインでは毎週日曜日の朝10時に生放送で皆様へジャパンショーをお届けしております。それでは来週の日曜日も皆様とこちらの方でシダジャチーバオンラインでお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Obrigado, que Deus abençoe. TV online.